Imagine abandonar sua casa, sua família, sua aldeia e tudo o que você conhece para caminhar por semanas, meses, às vezes anos, sem saber se voltaria vivo, sem mapas confiáveis, sem hospitais, sem proteção, dormindo em estradas frias, florestas escuras, mosteiros desconhecidos e cidades onde ninguém falava sua língua. Agora imagine fazer tudo isso por fé. Na Idade Média, milhares de homens e mulheres saíam em peregrinação até lugares considerados sagrados: Roma, Santiago de Compostela, Canterbury, Jerusalém. Alguns buscavam perdão pelos pecados, outros cura para uma doença. Alguns queriam cumprir uma promessa e muitos acreditavam que tocar uma relíquia, rezar diante de um túmulo santo ou pisar em uma terra sagrada poderia mudar seu destino eterno. Mas essas jornadas não eram viagens espirituais tranquilas, eram travessias perigosas, onde a fé caminhava lado a lado com a fome, a doença, os assaltos, a exaustão e a morte. Este é o mundo das peregrinações medievais, um mundo onde o caminho até Deus podia passar por lama, sangue e medo. Para entender as peregrinações medievais, é preciso primeiro entender como as pessoas daquela época enxergavam o mundo. Na Idade Média, a religião não era apenas uma parte da vida. Ela organizava o tempo, as festas, o trabalho, a morte, o medo e a esperança. O sino da igreja marcava as horas. Os santos eram invocados contra doenças, tempestades, fome e guerras. O céu e o inferno eram realidades presentes no imaginário das pessoas. A salvação da alma era uma preocupação constante. Para o homem medieval, a vida terrena era curta, difícil e cheia de sofrimento. A verdadeira vida começaria depois da morte. Mas essa vida eterna dependia das escolhas feitas aqui. O pecado podia condenar uma alma, a penitência podia salvá-la. E a peregrinação era vista como uma das formas mais poderosas de demonstrar arrependimento, devoção e fé. Caminhar até um lugar sagrado era mais do que uma viagem, era um sacrifício. Cada passo, cada dor, cada noite mal dormida e cada perigo enfrentado podia ter um significado espiritual. O corpo sofria, mas a alma, acreditava-se, podia ser purificada. Por isso, reis, nobres, camponeses, monges, viúvas, cavaleiros e até criminosos condenados podiam se tornar peregrinos. Na estrada, todos carregavam a mesma esperança, chegar ao sagrado antes que a morte os encontrasse pelo caminho. As razões para partir eram muitas. Alguns peregrinos viajavam por devoção. Queriam se aproximar de Deus, agradecer uma graça recebida ou homenagear um santo de sua devoção. Outros partiam por desespero. Uma mãe podia prometer ir a um santuário caso seu filho sobrevivesse a uma febre. Um homem doente podia caminhar até uma relíquia sagrada esperando ser curado. Um soldado que havia matado em batalha podia buscar perdão. Um criminoso podia receber a peregrinação como punição religiosa ou judicial. E havia também os que partiam por medo. Medo do inferno, medo de morrer sem perdão, medo de carregar pecados graves até o fim da vida. Em muitos casos, a peregrinação era uma forma de penitência. A pessoa confessava seus pecados, recebia uma orientação religiosa e então partia. Às vezes o padre ou bispo determinava o destino. Um pecado mais leve podia exigir uma peregrinação local. Um pecado grave podia exigir uma jornada até Roma, Santiago ou Jerusalém. Quanto mais distante o lugar, maior o sacrifício. E quanto maior o sacrifício, maior parecia ser o valor espiritual da jornada. Mas para muitos, sair em peregrinação também significava uma ruptura com a vida comum. O peregrino deixava de ser apenas um camponês, um artesão, uma viúva ou um guerreiro. Ele se tornava alguém em trânsito entre o mundo terreno e o mundo divino, alguém que caminhava em busca de redenção. Na Idade Média, alguns lugares exerciam uma força quase magnética sobre os fiéis. Entre os principais destinos estavam Roma, Santiago de Compostela, Canterbury e Jerusalém. Roma era o coração espiritual do cristianismo ocidental.
Ali estavam igrejas antigas, túmulos de santos, relíquias e a autoridade do Papa. Para muitos peregrinos, chegar a Roma era tocar o centro da fé cristã. Santiago de Compostela, no noroeste da Península Ibérica, tornou-se um dos destinos mais famosos da Europa medieval. Acreditava-se que ali estava o túmulo do apóstolo São Tiago. Milhares de peregrinos atravessavam montanhas, rios, florestas e vilarejos para chegar até seu santuário. Canterbury, na Inglaterra, ganhou enorme importância após o assassinato de Thomas Becket, arcebispo morto dentro da catedral em 1170. Seu túmulo passou a atrair multidões em busca de cura, milagres e proteção. Mas entre todos os destinos, nenhum era tão carregado de simbolismo quanto Jerusalém. A Cidade Santa era o lugar da paixão, crucificação e ressurreição de Cristo. Para um cristão medieval, pisar em Jerusalém era caminhar pelo cenário físico da própria salvação. Mas Jerusalém também era o destino mais perigoso. A viagem era longa, cara, politicamente instável e muitas vezes atravessava regiões marcadas por conflitos entre povos, reinos, religiões e impérios. Ir a Jerusalém era uma das maiores provas de fé que alguém podia enfrentar. Antes de partir, o peregrino precisava se preparar. Mas essa preparação não era como organizar uma viagem moderna. Não havia malas confortáveis, passagens compradas, reservas de hospedagem ou roteiros seguros. O peregrino reunia poucos objetos: uma túnica resistente, um manto grosso para o frio, sandálias ou botas simples, uma bolsa de couro, um cajado, talvez uma pequena faca, um cantil, um pedaço de pão duro, algumas moedas e, acima de tudo, uma bênção. Muitos peregrinos iam à igreja antes da partida. Ali, diante do altar, recebiam orações, conselhos e símbolos de sua nova condição. O cajado representava apoio e defesa. A bolsa lembrava a humildade e a dependência da caridade. Em alguns caminhos, o peregrino também carregava sinais específicos. Quem ia a Santiago podia usar a concha. Quem voltava de Jerusalém podia trazer uma folha de palmeira ou outro sinal de sua jornada. Esses símbolos não eram apenas lembranças, eles identificavam o viajante como peregrino, e isso podia ajudar. Em teoria, peregrinos deveriam ser protegidos, acolhidos e respeitados. Atacar um peregrino era considerado um ato grave, mas na prática nem todos respeitavam o sagrado. Na estrada, a bênção da igreja nem sempre bastava para proteger alguém de ladrões, fome ou doença. Quando o peregrino cruzava os limites de sua aldeia, ele entrava em um mundo incerto, e a partir dali, cada passo podia ser o último. As estradas medievais eram perigosas. Muitas eram antigas vias romanas desgastadas pelo tempo. Outras eram apenas trilhas de terra abertas por carroças, animais e viajantes. Quando chovia, viravam lama. No inverno, podiam congelar. Nas florestas, ficavam escuras e silenciosas. Nas montanhas, estreitas e traiçoeiras. O peregrino caminhava exposto, carregava poucos bens, mas para um ladrão desesperado, até uma bolsa com moedas, um manto ou um par de botas já valiam o ataque. Bandos de assaltantes observavam as rotas mais movimentadas. Sabiam que peregrinos passavam por ali, sabiam que muitos viajavam cansados, sabiam que alguns vinham de longe e não conheciam a região. Um peregrino sozinho era uma presa fácil, por isso muitos preferiam viajar em grupos. Grupos ofereciam proteção, companhia e ajuda em caso de doença ou acidente, mas viajar em grupo também trazia problemas. Mais bocas para alimentar, mais conflitos, mais chance de alguém estar doente, mais lentidão. Além dos ladrões, havia os abusos de senhores locais, cobradores de pedágio, mercenários e soldados. Em algumas regiões, atravessar uma ponte, uma estrada ou uma fronteira podia exigir pagamento. Quem não tinha dinheiro podia ser humilhado, impedido de passar ou obrigado a tomar caminhos mais longos e perigosos. A natureza também era inimiga. Rios cheios podiam arrastar viajantes. Lobos podiam rondar áreas isoladas. Tempestades podiam destruir abrigos improvisados.
e uma simples queda podia se transformar em uma sentença de morte, porque na Idade Média uma perna quebrada no meio de uma estrada não era apenas um ferimento, era uma tragédia. Mas os perigos mais constantes nem sempre vinham de espadas ou ladrões. Muitas vezes vinham do próprio corpo. A fome era uma companheira silenciosa, o peregrino dependia de hospedarias, mosteiros, vilas e da caridade de desconhecidos. Quando encontrava abrigo, podia receber pão, sopa, queijo, cerveja fraca ou algum caldo quente. Quando não encontrava, passava fome. A sede também era perigosa, nem toda a água era segura. Beber de rios, poços contaminados ou fontes suspeitas podia causar doenças graves. A diarreia, a febre e a fraqueza podiam derrubar um viajante em poucos dias. Os pés eram outro sofrimento constante. Bolhas, cortes, infecções e feridas abertas eram comuns. Um peregrino podia caminhar dezenas de quilômetros usando calçados ruins. Com o tempo, cada passo se tornava dor, e mesmo assim ele continuava, porque parar podia significar fracassar ou morrer. As doenças se espalhavam facilmente entre viajantes. Hospedarias lotadas, camas compartilhadas, pouca higiene e contato com pessoas de muitas regiões criavam o ambiente perfeito para infecções. Um peregrino doente podia ser abandonado ou acolhido por monges em hospitais religiosos. Esses hospitais medievais nem sempre curavam, mas ofereciam algo precioso: um teto, comida, oração e a chance de não morrer sozinho na estrada. Para muitos, isso já era uma misericórdia. Apesar dos perigos, os peregrinos não estavam completamente abandonados. Ao longo das rotas mais importantes, surgiram lugares de apoio. Mosteiros, igrejas, hospitais, albergues e hospedarias recebiam viajantes. Alguns ofereciam comida simples, outros davam abrigo por uma noite. Em certos locais havia instituições criadas especialmente para acolher peregrinos pobres, doentes ou feridos. A hospitalidade era vista como uma virtude cristã. Receber o peregrino era, de certa forma, receber alguém que caminhava por Deus. Mas nem todos os abrigos eram iguais. Alguns eram seguros e organizados, outros eram sujos, superlotados e perigosos. Hospedarias podiam ser lugares de descanso, mas também de golpes, furtos e violência. O peregrino precisava confiar em estranhos, e confiar em estranhos na Idade Média era sempre um risco. Mesmo assim, esses pontos de apoio eram fundamentais. Ali, notícias circulavam, rotas eram comentadas, perigos eram avisados, grupos se formavam, e histórias de milagres, mortes e assaltos passavam de boca em boca. A estrada medieval não era apenas um caminho físico, era uma rede viva de medo, fé, boatos e esperança. Cada peregrino carregava sua própria história, e ao encontrar outros no caminho, passava a fazer parte de uma história maior. Entre todas as peregrinações, a jornada até Jerusalém era a mais extrema. Para muitos cristãos medievais, Jerusalém era o centro espiritual do mundo. Mas chegar até lá era uma tarefa imensa. O peregrino podia atravessar a Europa por terra, enfrentar portos cheios de comerciantes e criminosos, embarcar em navios frágeis e cruzar o Mediterrâneo. O mar era um perigo à parte, tempestades podiam destruir embarcações, piratas podiam atacar viajantes, doenças podiam se espalhar durante a travessia, a comida podia acabar, a água podia apodrecer. E mesmo depois de chegar ao Oriente, ainda havia desertos, cidades desconhecidas, barreiras linguísticas, autoridades locais e conflitos políticos. Jerusalém não era apenas distante, era instável. Dependendo da época, a cidade podia estar sob controle cristão ou muçulmano. O acesso podia ser permitido, restringido, negociado ou perigoso. Por isso, a peregrinação à Terra Santa se misturou profundamente com a história das cruzadas. Muitos cruzados também se viam como peregrinos armados. Eles não caminhavam apenas para visitar o sagrado, caminhavam para lutar por ele. Mas nem todos os peregrinos eram guerreiros. Muitos eram pessoas comuns, movidas pela fé,
tentando alcançar um lugar que talvez só conhecessem por sermões, imagens e histórias. Quando finalmente viam Jerusalém, alguns choravam, outros caíam de joelhos. Depois de meses ou anos de sofrimento, estavam diante do lugar que acreditavam estar mais próximo do céu. Mas, mesmo ali, a jornada ainda não terminava. Faltava sobreviver ao caminho de volta. Chegar ao destino era uma vitória, mas voltar para casa era outro desafio. Muitos peregrinos nunca retornavam. Alguns morriam no caminho. Outros ficavam doentes. Alguns eram roubados e perdiam tudo. Outros decidiam permanecer em cidades sagradas, mosteiros ou comunidades religiosas. Para quem voltava, a peregrinação mudava sua identidade. O peregrino retornava diferente, mais velho, mais magro, marcado pelo sol, pela dor e pela estrada, mas também respeitado. Ele havia visto lugares que a maioria das pessoas jamais veria. Havia rezado diante de relíquias. Havia atravessado fronteiras, rios, montanhas e perigos. Havia tocado o mundo sagrado com os próprios pés. Em sua aldeia podia contar histórias de cidades distantes, línguas estranhas, igrejas magníficas, doenças terríveis e milagres inexplicáveis. Seu corpo carregava as marcas da viagem, mas sua presença carregava algo ainda mais poderoso, a prova viva de que ele havia sobrevivido ao caminho. Em uma época em que quase ninguém viajava grandes distâncias, o peregrino era alguém que havia cruzado os limites do mundo conhecido e retornado. As peregrinações medievais revelam uma parte profunda da alma humana, a necessidade de buscar sentido no sofrimento, a esperança de perdão, o desejo de cura, o medo da morte e a crença de que alguns lugares possuem um poder maior do que o mundo comum. Para o homem e a mulher da Idade Média, caminhar até um santuário não era turismo, era sacrifício, era promessa, era penitência, era uma tentativa de tocar o divino em uma vida marcada por fome, doença, violência e incerteza. Cada estrada escondia ameaças, cada noite podia ser a última, cada estranho podia ser um salvador ou um inimigo. Mas mesmo assim, eles caminhavam, porque acreditavam que no fim da estrada havia algo maior do que o medo. Talvez uma relíquia, talvez um milagre, talvez o perdão, ou talvez apenas a certeza de que sua dor tinha algum significado. E assim, entre lama, pedras, florestas e desertos, milhares de peregrinos seguiram em frente. Não porque o caminho era seguro, mas porque, para eles, a fé valia mais do que a própria vida.